Minha filha me proibiu de conhecer meu neto recém-nascido, dizendo na minha cara que eu não era digna de estar perto dele. Essas palavras saíram da boca dela como facadas, uma atrás da outra, sem piedade, sem hesitação. Eu estava ali parada na porta do quarto do hospital, segurando um ursinho de pelúcia que tinha comprado com tanto carinho, e ela me olhava como se eu fosse uma estranha, como se eu fosse alguém perigoso, alguém que não merecia nem respirar o mesmo ar que aquela criança. O genro dela estava ao lado, com aquele sorriso de canto de boca, aquele olhar de superioridade que eu já conhecia bem demais. Ele não disse nada, mas não precisava. O silêncio dele era tão cruel quanto as palavras dela. Eu tentei argumentar, tentei dizer que era a avó, que tinha todo o direito de conhecer meu neto. Mas ela levantou a mão, me interrompendo com um gesto seco, e repetiu: "Você não é digna." Saí dali cambaleando, como se tivesse levado um soco no estômago. Desci as escadas do hospital sem nem lembrar se peguei o elevador ou não, e quando cheguei no estacionamento entrei no meu carro velho, aquele que ela sempre criticava, e desabei. Chorei como não chorava há anos, soluçando alto, batendo as mãos no volante, sentindo uma dor tão profunda que parecia que meu peito ia explodir. Como é que uma filha faz isso com a própria mãe? Como é que alguém que eu carreguei no ventre, que eu embalei nos braços, que eu protegi de tudo e de todos, pode me olhar nos olhos e dizer que eu não sou digna? Eu fiquei ali, sozinha, no escuro daquele estacionamento frio, me perguntando onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz de tão terrível para merecer aquilo. Mas escuta minha história até o final e já comenta de que cidade você está me vendo, porque o que aconteceu depois disso foi algo que eu jamais imaginei, algo que mudou tudo, absolutamente tudo, e que me fez entender que a vida tem maneiras muito estranhas de ensinar as lições mais duras. Porque naquele momento, chorando sozinha no carro, eu não fazia ideia de que aquela humilhação era só o começo de uma jornada que ia me transformar por completo e que ia mostrar para minha filha quem realmente era digna e quem não era. Eu sempre fui uma mãe dedicada, sabe? Daquelas que acorda de madrugada quando a filha tem febre, que fica acordada esperando ela voltar da festa, que guarda cada desenho, cada bilhetinho, cada lembrança como se fosse um tesouro. Criei minha filha sozinha depois que o pai dela nos abandonou. Ele simplesmente foi embora quando ela tinha 3 anos. Disse que não estava preparado para ser pai, que a vida dele era outra, e sumiu. Nunca mais voltou, nunca mandou um centavo, nunca ligou para saber se a filha estava viva ou morta. E eu fiquei ali, com uma criança pequena, sem profissão, sem dinheiro, sem nada. Mas eu não desisti. Trabalhei em 2 empregos para pagar os estudos dela, as roupas, os sonhos. De dia, eu era faxineira em um escritório e de noite eu trabalhava como cozinheira em um restaurante pequeno. Chegava em casa de madrugada, com as mãos inchadas, as costas doendo, mas sempre dava um beijo nela dormindo, sempre agradecia a Deus por ter aquela menina na minha vida. Nunca deixei faltar amor, carinho ou apoio, mesmo nos dias mais difíceis. Teve vez que eu passei fome para ela comer, teve vez que eu vesti a mesma roupa velha por anos para comprar um vestido novo para ela ir na festa da escola. Ela era a minha vida inteira, meu motivo de acordar todo dia, meu motivo de aguentar a humilhação de patrões grosseiros, de clientes mal educados, de gente que me olhava como se eu fosse menos que nada. Mas eu não ligava, porque eu sabia que estava construindo um futuro melhor para ela. E eu me orgulhava tanto de ver ela crescer forte e independente, de vê-la se formar na faculdade, de ver ela conseguir um emprego bom, de vê-la construir a vida dela. Eu achava que tinha feito tudo certo, que tinha cumprido meu papel de mãe, que ela ia olhar para trás um dia e entender o quanto eu tinha me sacrificado por ela. Mas eu estava enganada, porque depois que ela se casou, tudo mudou, tudo. Meu genro, um homem arrogante e bem-sucedido, começou a me olhar de cima, como se eu fosse um inseto, como se minha presença fosse um incômodo. Ele trabalhava em uma empresa grande, ganhava bem, morava em um apartamento chique e fazia questão de deixar claro que eu não pertencia àquele mundo. Ele dizia, na frente dela, que minha simplicidade não combinava com o estilo de vida deles. Dizia que eu era antiquada,
que eu não sabia me comportar em lugares finos, que eu envergonhava eles. E sabe o que é pior? Minha filha não me defendia. Ela ficava calada, ou pior, concordava com ele. Ela começou a me evitar, cancelando visitas, ignorando minhas ligações. Eu ligava e ela não atendia, eu mandava mensagem e ela respondia com monossílabos. Eu tentava marcar um almoço e ela sempre tinha uma desculpa. Eu sentia que estava perdendo minha filha, que ela estava se afastando de mim, mas eu não entendia por quê. Eu me perguntava o tempo todo, o que foi que eu fiz? Por que ela está me tratando assim? E então veio a notícia da gravidez. Quando soube, fiquei radiante, pulei de alegria, chorei de emoção. Eu ia ser avó, ia ter um netinho para amar, para cuidar, para estragar de carinho. Mas ela mal me contou detalhes. Foi seca, fria, como se estivesse me dando uma notícia qualquer, como se não fosse nada demais. Eu tentava me aproximar, levava presentes para o bebê, oferecia ajuda. Me colocava à disposição para o que ela precisasse, mas era recebida com frieza. Ela abria a porta, pegava o presente, agradecia sem olhar nos meus olhos e fechava a porta na minha cara. Você não entende nosso mundo, ela dizia, me tratando como uma estranha, como alguém que não tinha nada a ver com a vida dela. E aos poucos, as humilhações aumentaram. Não me convidaram para o chá de bebê. Eu fiquei sabendo por uma amiga que viu as fotos nas redes sociais. Eu entrei no Instagram dela e vi as fotos. Ela linda, rodeada de amigas, de parentes do lado do marido. Todo mundo sorrindo, todo mundo feliz. E eu não estava lá. Eu não fui convidada. Minha própria filha não me convidou para o chá de bebê do meu neto. Eu chorei tanto naquele dia. Me senti tão pequena, tão insignificante, tão descartável. Mas eu ainda tinha esperança de que quando o bebê nascesse tudo ia mudar. Eu achava que ela ia me procurar, que ela ia precisar de mim, que ela ia lembrar de tudo que eu fiz por ela e ia me deixar fazer parte daquela nova fase da vida dela. Mas eu estava errada. Nesse momento ainda não sabia que essa decisão de continuar tentando, de continuar me humilhando, de continuar batendo na porta dela custaria tudo. Custaria minha dignidade, minha paz, minha saúde mental. E agora te contarei como começou o pesadelo de verdade. O dia que marcou minha vida para sempre. O dia que eu entendi que minha filha não era mais a menina que eu criei, e sim uma pessoa que eu não reconhecia mais. No dia do nascimento do neto, eu acordei com um coração acelerado. Tinha recebido uma mensagem curta dela na noite anterior. Entrei em trabalho de parto. Só isso. Nenhum detalhe, nenhum convite, nenhum pedido para eu ir. Mas eu não me importei. Eu era avó. Eu tinha o direito de estar lá, de conhecer meu neto, de segurar ele nos braços. Então eu me arrumei, peguei o ursinho de pelúcia que tinha comprado semanas antes e corri para o hospital. Meu coração estava disparado. Eu estava nervosa, ansiosa, emocionada. Eu imaginava o momento em que ia ver aquele rostinho pela primeira vez, em que ia sentir o cheirinho dele, em que ia sussurrar no ouvidinho dele que a vovó estava ali e que ia amar ele para sempre. Cheguei no hospital e fui direto para o quarto dela. A porta estava entreaberta e eu ouvi vozes lá dentro. Bati de leve e entrei, sorrindo, com o ursinho na mão. Mas o sorriso morreu no meu rosto quando vi a expressão dela. Ela estava na cama, com o bebê nos braços e o genro ao lado, e os dois me olharam como se eu fosse uma intrusa, como se eu tivesse invadido um lugar sagrado. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, com uma voz fria, cortante. Eu vim conhecer meu neto, eu respondi, tentando manter a calma, tentando não deixar a voz tremer. Ela trocou um olhar com o marido e ele deu aquele sorriso de canto de boca, aquele sorriso que eu odiava. Mãe, você não foi convidada, ela disse. Eu senti meu estômago revirar. Como assim não fui convidada? Eu sou a avó. Eu tenho o direito de estar aqui. Ela balançou a cabeça, com uma expressão de desprezo que eu nunca tinha visto antes. Você não é digna de segurá-lo, mãe.
Sua vida bagunçada não serve de exemplo. Eu fiquei paralisada. Vida bagunçada. Que vida bagunçada? Eu trabalhei a vida inteira para dar tudo para ela. Eu me sacrifiquei. Eu abri mão de tudo por ela. E ela estava me chamando de bagunçada. O genro riu baixinho, e aquele som foi como um tapa na minha cara. Olha, dona, é melhor a senhora ir embora, ele disse, com aquela voz arrastada, cheia de arrogância. A gente não quer gente da sua laia perto do nosso filho, gente da minha laia. Ele disse isso? Ele me chamou de gente da minha laia, como se eu fosse lixo, como se eu fosse nada. E minha filha não disse nada. Ela ficou ali, calada, segurando o bebê, me olhando com aqueles olhos frios, vazios, como se eu fosse uma estranha. Eu tentei falar, tentei dizer alguma coisa, mas as palavras não saíam. Minha garganta estava fechada, meus olhos estavam cheios de lágrimas, meu corpo estava tremendo. Eu deixei o ursinho em cima da mesinha, ao lado da cama, e saí dali, cambaleando, sentindo que o chão estava fugindo dos meus pés. Desci as escadas do hospital sem nem saber como, e quando cheguei no estacionamento, entrei no meu carro e desabei. Chorei como nunca tinha chorado na vida, soluçando alto, batendo as mãos no volante e gritando de dor. Como é que uma filha faz isso com a própria mãe? Como é que alguém que eu amei tanto, que eu cuidei tanto, pode me tratar assim? Eu fiquei ali sozinha, no escuro, sentindo que minha vida tinha acabado, que eu não tinha mais motivo para viver, que tudo que eu tinha feito tinha sido em vão. Mas o que aconteceu depois foi ainda pior, porque eu descobri que aquela humilhação não era um caso isolado, e sim parte de um plano muito maior, um plano que envolvia me apagar completamente da vida dela, me fazer desaparecer, como se eu nunca tivesse existido. Saí dali destruída, sentindo que meu coração havia sido arrancado do peito e pisoteado. Dirigi para casa no automático, sem nem lembrar do caminho, e quando cheguei, entrei e me tranquei no quarto. Fiquei dias sem sair, sem comer direito, sem falar com ninguém. As amigas ligavam e eu não atendia. Os vizinhos batiam na porta e eu fingia que não estava. Eu só queria sumir, desaparecer, deixar, desistir, porque a dor que eu estava sentindo era insuportável. Era uma dor que não passava, que não melhorava, que só piorava a cada dia. Eu olhava para as fotos dela na parede, para os desenhos que ela tinha feito quando era criança, para as lembranças que eu tinha guardado com tanto carinho e me perguntava onde foi que eu errei. Será que eu fui uma mãe ruim? Será que eu não dei amor suficiente? Será que eu fiz alguma coisa que a magoou tanto a ponto de ela me odiar assim? Eu revirava a memória, tentando encontrar alguma resposta, mas não achava nada. Eu sempre fui presente, sempre fui carinhosa, sempre fiz tudo o que podia e que não podia por ela. Então por que ela estava me tratando assim? Eu não entendia. E o pior é que eu não tinha ninguém para conversar, ninguém para desabafar. Eu sempre fui uma pessoa reservada, não tenho muitos amigos e a família é pequena. Então eu fiquei ali, sozinha, remoendo aquela dor, sentindo que estava enlouquecendo, até que uma amiga, a dona Célia, que mora na rua de baixo, insistiu tanto que eu acabei abrindo a porta. Ela entrou, me abraçou e eu desabei de novo, contando tudo o que tinha acontecido. Ela ficou indignada, disse que minha filha estava sendo ingrata, que eu não merecia aquilo, que eu tinha que me valorizar. Mas as palavras dela, por mais carinhosas que fossem, não aliviavam a dor, porque a dor de ser rejeitada por um filho é uma dor que não tem cura, é uma dor que fica ali, latejando, sangrando, lembrando você o tempo todo que você não é amada, que você não é querida, que você não é digna. E foi assim que os meses foram passando. Eu tentei me reerguer, tentei voltar à rotina, mas era difícil. Eu via mães com filhos na rua e sentia uma pontada no peito. Eu via avós com netos e sentia uma inveja dolorida. Eu via famílias felizes e me perguntava por que a minha tinha dado tão errado. Eu tentei entrar em contato com ela algumas vezes, mandei mensagens, liguei, mas ela me bloqueou. Isso mesmo, ela me bloqueou. Minha própria filha me bloqueou no WhatsApp, no Instagram, em tudo. Eu não existia mais para ela. E o genro, aquele homem arrogante, fazia questão de postar fotos da família perfeita nas redes sociais. Fotos dele com ela e o bebê, todos sorridentes, todos felizes,
como se eu nunca tivesse existido, como se eu fosse um fantasma do passado que eles tinham apagado. E eu via aquelas fotos e chorava, porque eu queria estar ali, eu queria fazer parte daquela felicidade, eu queria conhecer meu neto, ver ele crescer, estar presente na vida dele. Mas eu não podia. Eu tinha sido banida, excluída, descartada. E o pior é que eu não sabia o que fazer. Eu pensava em processar, em brigar pelos meus direitos de avó, mas eu não tinha dinheiro para advogado. E além disso, eu não queria brigar com minha filha. Eu ainda tinha esperança de que um dia ela ia acordar, ia perceber o erro que estava cometendo, ia me procurar e pedir desculpas. Mas os dias viravam semanas, as semanas viravam meses e nada mudava. Até que um dia algo aconteceu, algo que eu jamais imaginei, algo que mudou tudo. Pensei que já tinha visto de tudo, mas estava errada. Porque o que vi nesse dia mudou tudo para sempre e me fez entender que a vida tem maneiras muito estranhas de ensinar as lições mais duras e que às vezes a justiça vem de onde a gente menos espera. Eu estava em casa, em uma tarde chuvosa, quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Normalmente eu não atendo, mas algo me fez atender dessa vez. Era uma voz feminina, educada, perguntando se eu era a mãe da minha filha. Eu disse que sim, com um coração acelerado, achando que tinha acontecido alguma coisa. A mulher se apresentou como assistente social de um hospital e disse que minha filha tinha dado meu nome como contato de emergência. Meu coração disparou. Contato de emergência? Depois de tudo que ela tinha feito, ela tinha colocado meu nome como contato de emergência? A mulher explicou que tinha acontecido um acidente grave no trabalho do meu genro e que ele estava internado em estado grave. Minha filha estava no hospital com um bebê, desesperada, e precisava de ajuda. Eu fiquei em choque. Um acidente grave? Eu não sabia o que sentir. Por um lado, eu não desejava mal para ninguém, nem para aquele homem arrogante que tinha me humilhado tanto. Por outro lado, eu não conseguia sentir pena. Eu agradeci a ligação, desliguei e fiquei ali, parada, tentando processar a informação. Será que eu devia ir até lá? Será que minha filha queria me ver? Ou será que ela só tinha colocado meu nome porque não tinha mais ninguém? Eu fiquei horas pensando, até que decidi ir. Não por ela, não por ele, mas pelo meu neto. Aquela criança era inocente e se precisava de mim ia estar lá. Cheguei no hospital e fui direto para a sala de espera. Minha filha estava lá, sentada, com um bebê no colo, os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando ela me viu, ficou paralisada. Eu me aproximei devagar, sem saber o que dizer, e ela desabou. Começou a chorar, a soluçar, e eu, mesmo com toda a mágoa, não consegui ficar indiferente. Eu me sentei ao lado dela e perguntei o que tinha acontecido. Ela contou, entre soluços, que o marido tinha sofrido um acidente na obra onde trabalhava, que uma viga tinha caído e atingido a coluna dele, e que os médicos tinham dito que ele ia ficar paraplégico. Paraplégico, aquele homem que era tão cheio de si, tão arrogante, tão convencido, ia ficar paraplégico. Eu não sabia o que dizer. Eu murmurei um sinto muito e ela continuou chorando. Ela disse que não sabia o que fazer, que estava sozinha, que os amigos e a família dele tinham sumido, que ninguém estava ajudando, que ela estava desesperada. E então ela me olhou nos olhos, com aqueles olhos cheios de lágrimas, e disse: "Mãe, eu preciso de você." Eu senti um nó na garganta. "Mãe, eu preciso de você." Depois de tudo que ela tinha feito, depois de todas as humilhações, depois de me banir da vida dela, ela estava me pedindo ajuda. E sabe o que é pior? Eu queria dizer não. Eu queria virar as costas e ir embora, deixar ela sentir na pele o que é ser rejeitada, o que é ser humilhada, o que é ficar sozinha. Mas eu não consegui. Porque eu sou mãe, e mãe não abandona filho, não importa o que aconteça. Então, eu respirei fundo e disse: "Eu estou aqui." E naquele momento, eu não sabia, mas estava começando uma nova fase da minha vida. Uma fase que ia me ensinar coisas que eu jamais imaginei. Que ia me mostrar quem realmente era forte e quem não era, e que ia me fazer entender que o amor de mãe é a coisa mais poderosa que existe nesse mundo. Mas o que descobri depois me deixou sem ar, porque a situação era muito pior do que eu imaginava.
e o que estava por vir ia testar meus limites de uma forma que eu nunca tinha sido testada antes. Nos dias seguintes, eu fui entendendo a dimensão do problema. O genro ficou internado por semanas, passou por várias cirurgias e quando finalmente recebeu alta, veio para casa em uma cadeira de rodas, paraplégico, incapaz de andar, incapaz de trabalhar, incapaz de sustentar a família. E o pior, ele estava amargo, revoltado, insuportável. Ele gritava com minha filha, culpava ela por tudo, dizia que a vida dele tinha acabado, que ele não servia mais para nada. Minha filha, que sempre foi forte, começou a desmoronar. Ela estava sobrecarregada, cuidando do bebê, cuidando dele, trabalhando, tentando pagar as contas que só aumentavam. O plano de saúde não cobria tudo. As dívidas começaram a se acumular e os amigos e parentes dele, aqueles que sempre estavam por perto nos tempos bons, sumiram. Ninguém ligava, ninguém visitava, ninguém ajudava. E minha filha, que sempre foi tão orgulhosa, tão convencida de que não precisava de mim, estava ali, desesperada, sozinha, afundando. E foi aí que ela me procurou de novo. Ela me ligou, chorando, e pediu se eu podia ajudar a cuidar do neto enquanto ela trabalhava. Eu, com um coração partido, mas cheio de amor, aceitei, porque eu não estava fazendo aquilo por ela, eu estava fazendo pelo meu neto, aquela criança inocente que não tinha culpa de nada. Comecei a ir na casa deles todos os dias. Eu chegava de manhã cedo, pegava o bebê, cuidava dele o dia inteiro, dava banho, trocava a fralda, fazia comida, limpava a casa e só ia embora de noite, quando ela voltava do trabalho. E sabe o que é engraçado? O genro, aquele homem que tinha me humilhado tanto, que tinha dito que eu era gente da minha laia, agora dependia de mim. Ele precisava de ajuda para tudo, para tomar banho, para se vestir, para comer, e minha filha não dava conta sozinha. Então eu ajudava, eu fazia tudo, sem reclamar, sem jogar na cara, sem cobrar nada. Porque eu não sou como eles, eu não sou mesquinha, eu não sou cruel, eu sou mãe. E mãe cuida, mãe protege, mãe ama, não importa o que aconteça. E aos poucos, algo começou a mudar. Meu neto, aquele bebezinho lindo, começou a se apegar a mim. Ele sorria quando me via, estendia os bracinhos para mim, dormia no meu colo. E eu sentia que ele sabia, que ele entendia, que ele sentia que eu era a vovó dele, que eu amava ele mais do que tudo nesse mundo. E minha filha começou a perceber. Ela via como eu cuidava dele com carinho, com dedicação, com amor. Ela via como eu fazia tudo sem pedir nada em troca, sem cobrar, sem reclamar. E aos poucos, ela começou a me olhar diferente. Começou a me agradecer, a me pedir conselhos, a conversar comigo. E um dia, ela me disse: "Mãe, eu errei. Eu errei muito. Eu fui injusta com você, eu fui cruel, eu fui ingrata. E eu sinto muito." Eu olhei para ela, para aquela mulher que era minha filha, que eu tinha criado com tanto amor, e vi que ela estava arrependida de verdade, mas eu não disse nada. Eu só abracei ela e deixei ela chorar no meu ombro, como ela fazia quando era criança. Porque eu não precisava de palavras, eu não precisava de desculpas, eu só precisava saber que ela tinha entendido, que ela tinha aprendido, que ela tinha percebido o valor do que eu tinha feito por ela a vida inteira. Mas a história não termina aí, porque o genro ainda era um problema. E o que aconteceu depois foi algo que ninguém esperava, algo que ia mudar tudo de novo e que ia me fazer entender que às vezes as pessoas só aprendem quando perdem tudo. O genro continuava amargo, revoltado, insuportável. Ele gritava com minha filha, xingava ela, culpava ela por tudo. Dizia que a vida dele tinha acabado por causa dela, que se ele não tivesse casado, não teria tido aquele filho, não teria precisado trabalhar tanto, não teria sofrido o acidente. Ele jogava a culpa em cima dela de uma forma cruel, covarde, desumana. E minha filha aguentava, porque ela achava que era obrigação dela, porque ela achava que tinha que cuidar dele, que tinha que suportar tudo aquilo. Mas eu via o sofrimento dela, via como ela estava se destruindo, e meu coração sangrava. Até que um dia eu não aguentei mais.
Ele estava gritando com ela, xingando ela na frente do bebê e eu explodi. Eu disse para ele parar. Disse que ele não tinha o direito de tratar minha filha daquele jeito, que ela estava fazendo tudo por ele, que ela estava se matando para cuidar dele e do filho e que ele não tinha o direito de ser tão ingrato. Ele me olhou com ódio e disse: "E você? Quem você pensa que é? Você não passa de uma velha pobre, uma faxineira, uma ninguém. Você não tem moral para falar nada comigo." Eu senti a raiva subir, mas eu não gritei. Eu olhei para ele, para aquele homem que um dia foi tão arrogante, tão cheio de si e que agora estava ali dependente, fraco, patético, e disse: "Eu sou a velha pobre que está cuidando do seu filho enquanto você fica aí se lamentando. Eu sou a faxineira que está limpando a sua casa, fazendo a sua comida, te ajudando a tomar banho. Eu sou a ninguém que está segurando essa família nas costas enquanto você só sabe destruir. Então sim, eu sou tudo isso e me orgulho de ser, porque eu tenho dignidade, eu tenho caráter, eu tenho amor. E você não tem nada disso." Ele ficou em silêncio, com o rosto vermelho de raiva, mas não disse mais nada. E minha filha, que estava ali, ouvindo tudo, começou a chorar. Mas dessa vez não era um choro de tristeza, era um choro de alívio de liberta. Porque ela tinha ouvido alguém dizer as coisas que ela não tinha coragem de dizer. Ela tinha visto alguém defender ela, proteger ela, lutar por ela. E naquele momento, algo mudou. Ela percebeu que não precisava aguentar aquilo, que não precisava se destruir por um homem que não a valorizava, que não a respeitava, que não a amava. E nos dias seguintes, ela começou a tomar decisões. Ela procurou ajuda psicológica, começou a se fortalecer, começou a se valorizar. E o genro, vendo que estava perdendo o controle, começou a mudar. Ele parou de gritar, parou de xingar, começou a pedir desculpas. Mas não era um pedido de desculpa sincero, era um pedido de desculpas de quem estava com medo de ficar sozinho, de quem estava com medo de perder tudo. E minha filha percebeu isso. Ela percebeu que ele não estava mudando por amor, estava mudando por conveniência. E ela começou a se questionar se queria continuar naquele casamento, se queria continuar vivendo daquele jeito. E eu, como mãe, não interferi. Eu só estava ali, apoiando ela, cuidando do meu neto, mostrando para ela que ela não estava sozinha, que ela tinha alguém que a amava de verdade, que a valorizava de verdade. E então aconteceu algo inesperado, algo que ninguém imaginava, algo que ia mudar o rumo de tudo de novo. Um dia, o genro recebeu uma visita. Era o chefe dele, o dono da empresa onde ele trabalhava. Ele veio pessoalmente, o que foi uma surpresa, porque normalmente essas coisas são resolvidas por advogados, por assistentes. Mas ele veio e pediu para falar com o genro em particular. Eles ficaram conversando por horas e quando o homem foi embora, o genro estava diferente. Ele estava quieto, pensativo e pela primeira vez em meses, ele não estava com aquela cara de raiva, de revolta. Minha filha perguntou o que tinha acontecido e ele disse que o chefe tinha oferecido um acordo. A empresa ia pagar uma indenização boa e, além disso, ia oferecer um cargo administrativo para ele. Um trabalho que ele podia fazer de casa, no computador, sem precisar sair, sem precisar de esforço físico. Era uma oportunidade de recomeçar, de ter uma renda de novo, de recuperar um pouco da dignidade que ele achava que tinha perdido. E sabe o que aconteceu? Ele aceitou. E com aquele acordo, as coisas começaram a melhorar financeiramente. As dívidas começaram a ser pagas, a pressão diminuiu e ele começou a trabalhar de novo. E trabalhando, ele começou a se sentir útil de novo, a se sentir homem de novo. E aos poucos, ele começou a mudar de verdade. Não foi da noite para o dia, não foi fácil, mas ele começou a tratar minha filha melhor, a agradecer pelo que ela fazia, a reconhecer o esforço dela. E um dia, ele me chamou para conversar. Eu fiquei surpresa, porque ele nunca tinha feito isso antes. Ele me pediu desculpas, disse que tinha sido arrogante, cruel, injusto.
Disse que tinha me julgado sem me conhecer, que tinha me humilhado sem motivo e que se arrependia de tudo. Disse que eu tinha sido a única pessoa que não tinha abandonado eles, que tinha estado ali nos piores momentos e que ele era grato por isso. Eu olhei para ele, para aquele homem que um dia tinha me chamado de gente da minha laia, e vi que ele estava sendo sincero. Eu vi que ele tinha aprendido, que ele tinha mudado, que ele tinha entendido, e eu aceitei o pedido de desculpas dele. Não porque eu tinha esquecido o que ele tinha feito, mas porque eu acredito em segundas chances. Eu acredito que as pessoas podem mudar. Eu acredito no perdão. E a partir daquele dia, as coisas começaram a melhorar de verdade. A família começou a se reestruturar, a se fortalecer, a se unir. E eu, finalmente, pude ser a avó que eu sempre quis ser. Pude cuidar do meu neto. Pude estar presente na vida dele, pude amá-lo sem restrições, sem barreiras, sem mágoas. E minha filha, finalmente, entendeu o valor do que eu tinha feito por ela a vida inteira. Ela entendeu que o amor de mãe é incondicional, que é eterno, que é inabalável. E ela começou a me valorizar, a me respeitar, a me amar de volta. Mas ainda tinha uma coisa que precisava ser resolvida. Uma coisa que estava guardada lá no fundo. Uma mágoa que ainda doía. Uma ferida que ainda não tinha cicatrizado. E o que ela disse nessa hora me deu calafrios, porque eu percebi que ainda havia muito a ser curado, muito a ser conversado, muito a ser perdoado. Uma noite, depois que o bebê dormiu, minha filha me chamou para conversar. Ela fez um chá, sentamos na cozinha e ela começou a falar. Ela disse que precisava me contar uma coisa que ela nunca tinha tido coragem de dizer, uma coisa que explicava muita coisa. Eu fiquei tensa, sem saber o que esperar. E então ela começou. Ela disse que quando era adolescente, ela tinha vergonha de mim, vergonha da minha profissão, vergonha das minhas roupas simples, vergonha do nosso apartamento pequeno. Ela disse que as amigas dela tinham mães que eram professoras, médicas, advogadas e que ela tinha uma mãe faxineira. Ela disse que sofria bullying na escola por causa disso, que as meninas ricas zombavam dela e que ela morria de vergonha e que por isso ela sempre quis ser diferente, sempre quis ter uma vida melhor, sempre quis se afastar daquela realidade. E quando ela conheceu o genro, ela viu nele a oportunidade de ter a vida que ela sempre quis. Ele era bem-sucedido, tinha dinheiro, tinha status, e ela se agarrou a isso e deixou que ele a influenciasse, que ele a mudasse, que ele a afastasse de mim. Ela disse que sabia que estava errada, que sabia que estava sendo injusta, mas que não conseguia parar. Ela disse que tinha medo de que eu a envergonhasse na frente dele, na frente dos amigos dele, na frente da família dele. E por isso, ela me afastou. E quando o bebê nasceu, ela achou que eu ia estragar tudo, que eu ia mostrar para todo mundo que ela vinha de uma família pobre, de uma família simples. E por isso, ela me proibiu de conhecer o neto. Ela disse tudo isso chorando, se desculpando, pedindo perdão. E eu fiquei ali, ouvindo, sentindo uma mistura de dor e alívio. Dor porque eu nunca imaginei que minha filha tinha vergonha de mim, que ela tinha sofrido por minha causa. E alívio porque finalmente eu entendia, finalmente eu sabia o porquê de tudo. E eu olhei para ela, para aquela mulher que era minha filha, e disse: eu perdoo você porque eu te amo, porque eu sei que você estava perdida, porque eu sei que você foi influenciada, porque eu sei que você aprendeu. Mas eu quero que você saiba uma coisa: eu nunca tive vergonha de ser faxineira, eu nunca tive vergonha de ser pobre, porque eu sempre trabalhei com dignidade, sempre fui honesta, sempre fui íntegra. E eu te criei sozinha, te dei tudo o que eu podia e me orgulho disso. Então não importa o que as pessoas pensam, não importa o que a sociedade diz. O que importa é o que a gente é por dentro, é o caráter, é o amor, é a honestidade. E isso, minha filha, eu sempre tive. E você também tem, você só esqueceu por um tempo. Mas agora você lembrou e isso é o que importa.
Ela me abraçou, chorando, e ficamos ali, abraçadas, por um longo tempo. E naquele momento, eu senti que a ferida estava começando a cicatrizar, que a mágoa estava começando a passar, que o perdão estava começando a curar. E eu entendi que o amor de mãe é realmente a coisa mais poderosa que existe, porque ele sobrevive a tudo, ele resiste a tudo, ele perdoa tudo. E quando não esperava mais nada, recebi uma visita que mudou tudo de novo. Uma visita que me mostrou que a vida sempre tem surpresas guardadas e que às vezes as coisas se resolvem de maneiras que a gente nunca imaginou. Algumas semanas depois, eu estava em casa quando tocaram a campainha. Abri a porta e dei de cara com uma mulher elegante, bem vestida, com um sorriso gentil. Ela se apresentou como a mãe do meu genro. Eu fiquei surpresa, porque ela nunca tinha me procurado antes, nunca tinha demonstrado interesse em me conhecer. Ela pediu para entrar e eu deixei, curiosa para saber o que ela queria. Sentamos na sala e ela começou a falar. Ela disse que tinha ouvido falar de mim pelo filho, que ele tinha contado tudo o que eu tinha feito pela família, como eu tinha ajudado nos momentos mais difíceis, como eu tinha sido a única pessoa que não tinha abandonado eles. E ela disse que estava envergonhada porque ela também tinha me julgado, também tinha achado que eu não era boa o suficiente, também tinha influenciado o filho a me afastar. Ela disse que quando o filho sofreu o acidente, ela também sumiu, porque não sabia lidar com a situação, porque tinha um medo, porque era covarde, e que só agora, vendo como eu tinha sido forte, como eu tinha sido presente, ela percebeu o quanto tinha errado. Ela pediu desculpas e disse que queria me conhecer de verdade, queria fazer parte da vida do neto, queria construir uma relação comigo. Eu fiquei sem palavras. Eu nunca imaginei que aquela mulher, que sempre foi tão distante, tão fria, viria até minha casa pedir desculpas. E eu vi sinceridade nos olhos dela, vi arrependimento, vi humildade e aceitei. Aceitei porque eu acredito em segundas chances, porque eu acredito que as pessoas podem mudar, porque eu acredito no perdão. E a partir daquele dia, ela começou a frequentar a casa da minha filha, começou a ajudar, começou a estar presente. E aos poucos, fomos construindo uma relação, não de amigas, mas de respeito, de consideração, de parceria. E a família, finalmente, começou a se unir de verdade. Não era mais uma família dividida, cheia de mágoas, cheia de ressentimentos. Era uma família que tinha passado por provações, que tinha aprendido lições duras, mas que tinha saído mais forte, mais unida, mais consciente. E eu, finalmente, pude ser a avó que eu sempre quis ser. Pude ver meu neto crescer. Pude estar presente nos primeiros passos, nas primeiras palavras, nos primeiros sorrisos. Pude amá-lo sem restrições, sem barreiras, sem mágoas. E minha filha finalmente entendeu o valor do que eu tinha feito por ela a vida inteira. Ela me valorizava, me respeitava, me amava de volta. E o genro, que um dia foi tão arrogante, tão cruel, agora era grato, humilde, respeitoso. Ele tinha aprendido que a vida pode mudar em um segundo, que a arrogância não leva a nada, que o que realmente importa são as pessoas que estão ao nosso lado nos momentos difíceis. E ele tinha aprendido a valorizar isso. Mas o mais importante não foi o que perdi, senão o que ganhei. Porque eu ganhei uma família de volta, ganhei o amor da minha filha de volta, ganhei a oportunidade de ser avó, de amar meu neto, de estar presente na vida dele e ganhei algo ainda maior. Eu ganhei a certeza de que fiz tudo certo, de que fui uma boa mãe, de que meu amor foi suficiente, de que minha dedicação valeu a pena. Hoje, quando olho para trás, vejo tudo que passei, todas as humilhações, todas as dores, todas as lágrimas. E entendo que tudo fez parte de um processo, de um aprendizado, de uma transformação. Eu aprendi que a vida tem maneiras misteriosas de ensinar lições, que às vezes a gente precisa passar pelo fogo para sair mais forte, que às vezes a gente precisa perder tudo para entender o que realmente importa. Eu aprendi que a ingratidão fere, que a rejeição dói, que a humilhação marca,
mas eu também aprendi que o amor de uma mãe é como uma raiz profunda que resiste a qualquer tempestade, que não importa o que aconteça, ele continua ali firme, forte, inabalável. Eu aprendi que o perdão cura as feridas mais antigas, que a humildade é uma virtude, que a dignidade não está no que a gente tem, mas no que a gente é. Eu aprendi que as pessoas podem mudar, que as segundas chances existem, que a redenção é possível. E eu aprendi que no fim, o que plantamos sempre volta. Minha filha plantou ingratidão e colheu solidão. Meu genro plantou arrogância e colheu humilhação. Mas eu plantei amor e colhi amor de volta. Eu plantei dedicação e colhi gratidão. Eu plantei perdão e colhi paz. Hoje, minha vida é diferente. Eu não sou mais aquela mulher destruída que chorava sozinha no carro. Eu sou uma mulher forte que passou por provações e saiu vitoriosa. Eu sou uma avó presente que ama seu neto mais do que tudo. Eu sou uma mãe que recuperou a filha, que reconstruiu a relação, que curou as feridas. E eu sou uma mulher que aprendeu que a verdadeira dignidade não está no que os outros pensam de mim, mas no que eu penso de mim mesma. E eu me orgulho de quem eu sou. Me orgulho de ter sido faxineira, de ter trabalhado duro, de ter criado minha filha sozinha. Me orgulho de ter sido forte nos momentos difíceis, de ter perdoado quando podia ter guardado rancor, de ter amado quando podia ter odiado. Me orgulho de ter sido a pessoa que não abandonou, que não desistiu, que não se deixou vencer. E hoje, quando vejo meu neto correndo pela casa, rindo, brincando, chamando vovó, meu coração se enche de alegria, porque eu sei que ele vai crescer sabendo que tem uma avó que o ama, que está presente e que vai estar sempre ali para ele. E eu sei que minha filha vai criar ele de uma forma diferente, vai ensinar para ele valores diferentes, vai mostrar para ele que o que importa não é o dinheiro, não é o status, não é a aparência, mas sim o caráter, a honestidade, o amor. E eu sei que o genro que aprendeu lições duras vai ser um pai melhor, vai ser um marido melhor, vai ser um homem melhor. E eu sei que a família que passou por tantas provações vai ser mais forte, mais unida, mais consciente. E tudo isso aconteceu porque eu não desisti, porque eu continuei amando, mesmo quando não era amada, porque eu continuei presente, mesmo quando era rejeitada, porque eu continuei acreditando, mesmo quando tudo parecia perdido. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você que está me ouvindo agora. Não desista. Não desista do amor, não desista da família, não desista de você mesmo. Porque a vida pode ser dura, pode ser cruel, pode ser injusta, mas ela também pode ser linda, pode ser transformadora, pode ser redentora. E no fim, o que importa não é o que a gente perdeu, mas o que a gente ganhou. Não é o que a gente sofreu, mas o que a gente aprendeu. Não é o que os outros fizeram com a gente, mas o que a gente fez com o que os outros fizeram. E eu escolhi perdoar, escolhi amar, escolhi continuar. E hoje eu sou feliz. Sou feliz porque tenho minha família de volta, porque tenho meu neto, porque tenho paz. Sou feliz porque sei que fiz o certo, que fui fiel aos meus valores, que não me deixei corromper pela mágoa, pelo rancor, pela vingança. Sou feliz porque aprendi que a verdadeira vitória não está em derrotar os outros, mas em vencer a si mesmo, em superar as próprias fraquezas, em se tornar uma pessoa melhor. E essa é a minha história. Uma história de dor, mas também de amor. Uma história de humilhação, mas também de dignidade. Uma história de perda, mas também de ganho. Uma história de sofrimento, mas também de transformação. E eu espero que ela tenha tocado seu coração, que tenha te inspirado, que tenha te mostrado que não importa o que você está passando, você pode superar, você pode vencer, você pode ser feliz. Porque o amor sempre vence, sempre. E se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir, obrigada por me acompanhar nessa jornada, obrigada por estar aqui comigo. E não esquece de comentar de que cidade você está me vendo, porque eu quero saber que essa mensagem chegou longe, que tocou corações, que fez diferença. E lembra, você é forte, você é capaz, você é amado. Nunca desista, nunca.